Avalie seu aprendizado 5. É isso que a gente vai estar estudando aqui hoje. Percebam que tem até uma trilha aí agora, alguns jovens nessa trilha. Meu nome é Rodrigo Rocha, sou coordenador do seminário. E o estudo aqui hoje nosso, o propósito, né, de a gente estar estudando aqui hoje, essa, essa parte, é ajudar você a se autoavaliar. Avaliar as metas que você fez, que você estabeleceu, e o crescimento pessoal que você alcançou, né, durante esse seu estudo do livro de Mormon. Então, vamos ver como é que você progrediu nisso. Com certeza houve um progresso. Pode acreditar nisso. Tá? Da mesma forma que existe um progresso quando a gente vai para uma trilha, né? A gente está ali na trilha e tem um objetivo, que é chegar até certo ponto da trilha, né? E você sai de um lugar e vai para outro lugar. Esse é, né, o caminho estabelecido, né? Em algum momento você põe metas, quanto tempo você vai andar, né? Como estão esses jovens aí, como estão, né, esses jovens aí que vocês estão vendo na gravura, né? Por isso que eu queria que você pensasse um pouquinho numa ocasião, em algum momento, que você fez alguma caminhada, ou um passeio de bicicleta, ou uma viagem de longa distância. Pensa um pouquinho sobre um momento desse. Tudo bem? Ok? Vou dar um tempinho aqui, uns segundinhos para você pensar. Tenta relembrar aí. Quando você fez uma caminhada, a última vez, talvez, é que aí tá mais fresco para poder lembrar, né? E quando você estava lá nessa caminhada, ou na viagem, seja onde for, né? Quando você olhava para frente, você começava ali o passeio, alguma coisa, você podia pensar, nossa, será que tem ainda muito tempo? Será? Alguns até ficam naquela expectativa de perguntar, né? Vai demorar muito? Então, a gente está ali esperando, aguardando, né, que a chegada venha logo, né? E pode parecer que vai demorar muito, pode ser que está progredindo pouco. Mas o que que acontece quando você tira um tempinho, em vez de ficar olhando só ali para frente ou aguentando, você olha para trás? Ou se você tentar medir o tanto que já foi, o que que acontece? Provavelmente você vai perceber que você já percorreu mais do que você imaginou. Você vai estar ali vendo que você foi um longo caminho, né? Se você parar para pensar agora, por exemplo, no seu estudo do livro de Mormon até aqui, você já foi metade do caminho, como está aí nessa gravura, né? Eu queria que você também pudesse pegar uma folhinha agora. É bom a gente fazer algumas atividades aqui. Então, eu separei essa atividade. E aí, o que que você vai fazer? Durante esse nosso estudo, você vai anotando coisas aí nesse caminho. Coisas que você fez, que te ajudou a progredir no caminho, que te fez chegar até essa metade aí, coisas que te fez lembrar de Jesus Cristo. Você pode ir anotando aí, tá bom? Para depois, inclusive, incluir nas respostas, se você quiser fazer na folha e depois incluir na resposta lá no formulário, que aí é digital, né? Aí você pode fazer também. Mas desenhe esse caminho assim, ó. Talvez não precisa ser idêntico, mas desenha ali. Eu coloquei um solzinho aí, você coloca um sol aí também. Talvez seu sol não vai girar como o meu, mas não tem problema, tá? Coloca aí. Tudo bem? Tá? Então, desenhou o caminho? Colocou você ali no meio do caminho? Colocou o sol? Ok. Então agora, você, atrás desse desenho, atrás dele, então você vira ele, tá? Vai estar em branco atrás desse desenho. Você escreve aí o que que você aprendeu. Se você não quer escrever atrás, pode escrever dos lados aí. O que que você aprendeu durante esse estudo da primeira metade do livro de Mormon? E o que que ajudou você a melhorar, a ser mais, cada vez mais, né, um discípulo de Jesus Cristo? Tudo bem? Coloca lá. Aí você pode incluir também o conhecimento que você adquiriu, as escrituras novas que você aprendeu. Pode pôr o que você quiser aí, tá? Atitudes, se você mudou algum tipo de atitude sua, ou seus desejos. Seus desejos eram uns, agora são outros. Coloca aí, anota aí, é uma coisa para você. Você não vai precisar mandar para ninguém, não. Tá uma coisa pessoal sua, tá? Então, faz isso aí e coloca algumas ações que você fez durante esse caminho, que foi até aqui, nessa primeira metade do livro de Mormon. Tudo bem? Nós temos essa citação aqui, ou desculpa, essa pergunta aqui, que ela é muito importante, tá bom? Para você poder entender esse caminho que você está trilhando, tá? Então, nesse caminho, tem tantas coisas que podem acontecer para fazer você desistir, ou até mesmo para te desanimar. Enfim, acontece muitas coisas. Às vezes tem pedras no caminho,
como a gente viu agora há pouco ali dos jovens, e como a gente está vendo aí nessa gravura, né, desses dois homens com o Salvador Jesus Cristo. Nossa vida, ela pode ser comparada a uma jornada, sim, tá bom? Pensar sobre onde você está e para onde você vai chegar é muito importante, porque aí você começa a refletir quase que todos os dias sobre as metas que você está fazendo para seu desenvolvimento pessoal, para que você progrida no caminho que leva você até o Pai Celestial e Jesus Cristo. E leva a mim também, né? Todos nós estamos juntos nesse caminho. Por isso a pergunta aqui é essa, não precisa responder, é só para você ponderar, pensar sobre essa pergunta. Por que que é importante saber onde você já esteve e para onde você está indo, tá? Existe uma importância nisso. Por que que é importante? Aí depois que você pensar um pouquinho, refletir um pouquinho como é que está indo o seu caminho da vida, você vai lá, lembra, aqui no link, tem um link na descrição desse vídeo aqui. Tem um link que te leva para um formulário. Lá você vai colocar o seu e-mail e também o e-mail do professor. Não esquece disso, por favor, tá? Coloca o e-mail certinho lá do professor, porque isso aqui vai para ele, esse seu estudo, né? Essas suas respostas vão para ele também. Se caso ele não receber, você manda as respostas que chegaram no seu e-mail para ele. Tá? Mas vai lá, coloca o e-mail, seus dados, tudinho, coloca a aula de hoje, que é a avaliação de aprendizado 5, e coloca ali, primeira pergunta, resposta. Aí coloca a resposta. O que que você aprendeu sobre Jesus Cristo e o Pai Celestial durante seu estudo na primeira metade do livro de Mórmon, que ajudou a ser um discípulo de Jesus Cristo? Então, o que que você aprendeu que ajudou você a ser um melhor discípulo de Jesus Cristo, né? Um discípulo de Jesus Cristo? O que que você aprendeu aqui, nessa primeira metade do estudo do livro de Mórmon? Tá bom? Responde lá e na sequência também coloca a resposta da segunda parte dessa pergunta. O que mais você espera aprender ao estudar o restante do livro de Mórmon? Porque agora, né, daqui para frente é a outra metade e você vai estudar muitas outras coisas. A gente vai até ver uma partinha dela aqui, uma parte dela hoje, né? Então responde lá o que que você espera aprender ao estudar o livro de Mórmon nesse restante aí que vai ter do livro de Mórmon. Tá certo? Alma, quando ele estava ali com o povo de Zaraenla, ele tinha feito algumas perguntas. A gente já passou por isso nesses estudos que a gente fez agora, né? Nessa primeira metade do livro de Mórmon. E uma das perguntas que chamou muito a atenção foi essa aqui. A vez, está no final desse versículo aí, versículo 14. A vez experimentado essa poderosa mudança em vosso coração? A Alma falou muito ali para o povo de Israel sobre a mudança. Tá? O que acontece é que todo mundo que recebe de bom grado as palavras que vêm das Escrituras do Salvador Jesus Cristo, né, que foram ordenadas pelo Pai Celestial, a gente começa a sentir coisas que a gente pode fazer para mudar. Tanto que no início desse versículo ele fala: e agora? Eis que vos pergunto. Há uma pergunta aqui, ó. Meus irmãos da igreja, haveis nascido espiritualmente de Deus? Isso já é uma atitude, já é uma ação que as pessoas poderiam e estiveram fazendo, né? Fizeram lá na época ali, né? O povo de Zaraenla. Depois ele pergunta: haveis recebido sua imagem em vosso semblante? Ou seja, começou a ficar cada vez mais parecido com o Salvador, a ter ele em você, a poder melhorar suas atitudes para ser como a dele, a do Salvador? E aí vem a pergunta que é a que eu falei aqui agora, né? Haveis experimentado essa poderosa mudança? Que isso causa uma mudança no nosso coração. E agora a gente vai poder ver aí esses dois rapazes, eles mudaram um pouco o comportamento deles. Você vai ver aí dois rapazes que eles mudam o comportamento, eles mudam o coração deles através de um simples ato de bondade.
O Salvador Jesus Cristo, ele expiou por nossos pecados e também, com isso, ele nos ajudou a fazer o bem e reconhecer quando fazemos algo que não é bom à vista de Deus. Como aconteceu aí agora, vocês viram com esses dois rapazes. Então, a expiação de Jesus Cristo, ela provoca essa mudança em nós. Porque a gente começa a reconhecer o que a gente está fazendo de bom e o que a gente está fazendo de que não é tão bom à vista de Deus. E a gente passa a melhorar cada dia por causa da expiação dele. Entender e saber explicar a doutrina da expiação, isso para você mesmo, ou também para aqueles que estão ao seu redor, pode ajudar você e também esses que estão ao seu redor a sobrepujar, né, a vencer algumas situações difíceis da vida. Ou também pode ajudar você a reconhecer, a ser grato nos momentos de alegria verdadeira. E tudo isso graças à expiação do Salvador. Aqui nesse manual, deixei até uma fotinha dele aí, Princípios do Evangelho, ele explica um pouco mais sobre o que é a expiação. Jesus Cristo veio ao mundo para ser crucificado pelo mundo. Essa era a missão dele, né? Para tomar sobre si os pecados do mundo. Faz parte também da missão dele. E para santificar o mundo e purificá-lo de toda a iniquidade, para que por intermédio dele fossem salvos. Isso está ali na seção 76, nesses dois versículos que vocês estão vendo aí de Doutrina e Convênios. Ele continua falando, o grande sacrifício, lembrando que tudo isso fazendo parte da missão do Salvador, o grande sacrifício que fez para pagar por nossos pecados e sobrepujar a morte, chama-se expiação. Então, esse sacrifício que ele fez, que é um grande sacrifício, para pagar por nossos pecados e sobrepujar a morte, é o que a gente chama de expiação. É o conhecimento mais importante que já ocorreu na história da humanidade. Porque, de acordo com o grande plano do Deus eterno, deverá haver uma expiação. Do contrário, toda a humanidade inevitavelmente perecerá. Sim, todos estão decaídos e perdidos, e hão de perecer, a não ser que seja pela expiação. Uma escritura muito bonita também é essa, está em Alma 34, versículo 9, né? Já passamos por ela aqui. E é isso que é importante, a gente poder aprender e saber o quão valioso foi o que o Salvador fez por nós. E mais ainda, entender um pouquinho mais sobre essa palavra, expiação. Agora, queria que você respondesse aqui, lembra? Lá no formulário, deixa ele aberto, tá? Quando você for responder lá até a terceira pergunta, que é a última, deixa ele aberto para você poder já pôr a resposta lá. Tudo bem? Então você vai lá agora e coloca a resposta da segunda pergunta. Aqui tem uma situação, tá? Uma moça se pergunta se ela pode ser perdoada. A moça tinha um questionamento, era uma pergunta dela. Será que eu posso ser perdoada? Fiz algumas coisas que não foram boas à vista de Deus. Será que eu posso ser perdoada? E um rapaz, ele se sente sozinho, ele sente que está sozinho em suas provações, nas suas dificuldades. Ele acha que ninguém está ali para ajudá-lo, para ampará-lo, que ele não tem ninguém, que ele está literalmente sozinho. Tá, essas são as duas situações aí. A moça com essa pergunta, né? Se ela pode ser perdoada, ela fez algumas coisas bem ruins à vista do Senhor. E o jovem, ele se sente sozinho. Acho que ninguém está com ele, que ele está sozinho durante as dificuldades da vida. Tá bom? Pensa no que você aprendeu a respeito agora que a gente falou da expiação de Jesus Cristo, tá? Principalmente ao estudar, esse estudo que você fez do livro de Mórmon durante essa primeira metade, né, do livro de Mórmon, pensa um pouquinho sobre tudo isso, tá? Sobre o que a gente viu. Se quiser, pode voltar ao vídeo para ver mais ali sobre a expiação. E depois você vai lá na segunda pergunta, no formulário, e responde: como o entendimento da doutrina da expiação de Jesus Cristo pode ajudar na situação desse rapaz ou responder a pergunta dessa moça? Então, como que é a expiação? Isso que a gente leu ali, né, que o Salvador fez por nós, pode ajudar a moça a entender sobre a questão se ela pode ser perdoada ou não, tá? Ou como esse rapaz aí, ele pode entender a situação dele, né? Se ele está sozinho ou não, como é que é isso, né? Em relação à expiação de Jesus Cristo. Como o entendimento dessa doutrina da expiação ajuda essas duas pessoas aí, esse rapaz e essa moça. Tá? Responde lá. O presidente Nelson, ele fez uma citação aqui, muito importante,
a respeito da expiação. É como aqui o que ele quis dizer é que não tem em qualquer outro livro algo que você aprenda mais da expiação do que no livro de Mórmon. Tanto que ele disse, ó, o livro de Mórmon fornece a mais completa, tá? Mais completa de todas, né, e fidedigna compreensão que podemos encontrar a respeito da expiação de Jesus Cristo. Então, somente no livro de Mórmon, só ele fornece a mais completa. Alguns têm, mas infelizmente partes da verdade foram retiradas de algum livro, da Bíblia, entre outros. Contudo, o livro de Mórmon, as obras padrão também, que faz parte das obras padrão da igreja, ele tem ali a mais completa e fidedigna, ou seja, a mais fiel compreensão que podemos encontrar a respeito da expiação de Jesus Cristo. Bom, chegamos praticamente no final aqui do nosso estudo e voltamos ali, ó, com aquela mesma gravura. Lembra o papel que você fez no início lá, a atividade que eu pedi? Então, pega esse papel de novo, dá uma lida nele, tá? E tenta completar com algumas coisas mais aí, tá? E escreve aí como que você está indo, como é que está indo essa sua trajetória? Ó, tô indo bem por causa disso, disso, disso. Consegui melhorar meu conhecimento sobre isso, sobre aquilo, aquilo outro. Tá? Como é que está indo sua trajetória aí nesse estudo do livro de Mórmon? Tá bom? Lembrando que o seu estudo, ele é individual também. Eu sei que você vai para as aulas lá, você tem aulas sobre o livro de Mórmon, mas é muito importante o seu estudo individual. Isso mostra também como é que está indo aí sua trajetória. Respondendo agora ao final, terminando aqui, né, com a nossa última pergunta e terceira, como que seu estudo, pensando sobre isso, lembra que você fez o gráfico aí agora, né, mostrou, fez o desenho, na verdade, né, de como está o seu trajeto, né, a caminho ali do reino celestial. Colocamos até um solzinho ali, né? Mostrando que você está a caminho da presença de Deus. Como que seu estudo da primeira metade do livro de Mórmon mudou suas atitudes e desejos? Escreve aí. Como esse estudo mudou algumas atitudes? Como é que você estava antes? Como é que você está agora? Tá? E seus desejos, eles mudaram? Como que mudou isso? Escreve aí, tá? Ah, os meus desejos mudaram. Eu pensava assim, como os desejos daqueles rapazes do filme que a gente assistiu agora há pouco. E também responde lá, ó, que conhecimento sobre Jesus Cristo foi mais significativo para você ao estudar a primeira metade do livro de Mórmon. Tá? Nesse estudo que você fez até agora, alguns conhecimentos você adquiriu sobre o Salvador, Jesus Cristo. Então coloca aqui o que mais para você foi significativo, esses ensinamentos e conhecimento que você adquiriu sobre o Salvador. Eu sei que ele nos ama muito. Ele está entre nós. Ele, inclusive, veio entre nós. E um dos acontecimentos mais importantes, na verdade, é o mais importante aqui do livro de Mórmon. Inclusive, o livro de Mórmon ele só fala sobre Jesus Cristo, né? Pelo que a gente tem visto e temos estudado até então. E um dos acontecimentos, e o acontecimento mais importante, é esse, quando ele veio até as Américas e se apresentou a mais ou menos 2.500 pessoas. Muita gente pôde vê-lo aqui nas Américas, viram ele ressuscitado, glorioso, e veio para curar feridas, ajudar pessoas e fazer tantas outras coisas. Porque ele próprio disse, quando ele estava lá no Oriente Médio, ele tinha também outras ovelhas que não eram só daquele aprisco, só daquela região. Também tinha outras ovelhas que ele precisava ajudar e ensinar. E por isso ele esteve aqui. É um grande acontecimento. Nós vamos saber mais detalhes sobre essa ocasião agora nessa segunda parte e final parte, né, daqui para o fim do livro de Mórmon. Eu agradeço muito por ter conhecido, agradeço ao Pai Celestial por ter conhecido as Escrituras e principalmente o livro de Mórmon. Ele me trouxe muita clareza. Eu sei que o livro de Mórmon ele é verdadeiro e ele contém as palavras de Cristo. E as palavras de Cristo me ensinam cada dia o que eu preciso fazer. Quando eu estou com dúvida, é muito difícil. Eu tenho essa dificuldade de ouvir, de conseguir estar ouvindo, poxa, essa é a minha resposta. Às vezes eu faço perguntas na minha oração e a resposta ela não vem ali na hora, mas tem um lugar que eu vou que ela vai e vem de imediato, que são as Escrituras. O livro de Mórmon principalmente. Quando eu pergunto algo, termino minha oração, vou lá no livro de Mórmon e começo a estudá-lo novamente ali, diariamente, eu tenho as minhas respostas, obtenho elas lá, na hora, incrível. Né? E são partes de respostas que se completam e depois me ajudam a poder realizar muitas coisas aqui e poder receber muitas bênçãos aqui nessa vida. Eu sei que essas coisas são verdades. O Salvador nos ama muito, o Pai Celestial,
e Ele estão aguardando a nossa presença. Em nome de Jesus Cristo, amém.